Iniciado. Gente, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar Josué, capítulo 1, só os primeiros versículos, tá? E também vai ser uma introdução ao livro de Josué, já que a gente vai estudar ele na Juba Azul. E aí eu vou aplicar um pouco daquele método de estudo bíblico indutivo que a gente viu na semana passada. E eu vou deixar o desafio. Semana passada e retrasada, né? Quem não viu pode olhar no YouTube. E eu vou deixar o desafio, claro que depois desse estudo de hoje vai ser a Carol. E nas outras semanas a gente quer abrir para todo mundo fazer um estudo bíblico. Sem medo, se tiver meio errado, se tiver meio inseguro. Nós estamos em casa. Nós estamos entre nós. Então, melhor oportunidade que essa não há para a gente poder praticar o estudo das escrituras e a exposição também delas, tá bom? Vamos ler o texto primeiro? Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Bia. Peraí. Peraí, eu também estou procurando aqui na eletrônica. Capítulo 1, versículo 1, né? Isso. Do 1 ao 9. Posso ler? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Bom, isso aqui é um início de uma história bíblica, né? História bíblica que é protagonizada por Josué. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer é, já que a gente vai se propor a fazer esses bíblicos indutivos, quem é Josué? Filho de Num, auxiliar de Moisés. Auxiliar de Moisés. Mas o que mais que a gente sabe sobre ele? Agora, é claro, estou usando do conhecimento bíblico de vocês, para vocês lembrarem aí de cabeça. Quem era esse homem? Ele foi escolhido por Moisés para conduzir o povo de Moisés, o povo de Deus, muralhas de Jericó e vencer Canaã, né? Exatamente. O que mais vocês lembram de informação dele? Que ele teve apoio de um outro jovem, que eu acho que é Caleb. Muito bem. Josué e Caleb viveram várias aventuras antes dessa história que começaram, foi? Foi. O que eles fizeram juntos? Uma coisa Foram os espias. bem marcada. Ah, eles foram os Agentes espias. secretos. Eles foram os espias para quê? Quem se lembra? Para verificar o território, né? Legal. Mas deu certo essa aventura ou não?
Eu acho que ele. Não lembro, mas parece que tem uma passagem que eles levam até cachos e coisas lá, de lá pra vencer. Sim. Só que teve um problema. Foram 10 ou 12? 12 espias. Foram Um 12. para cada tribo de Israel. 12 espias. E só os 2 que Que voltaram, né? Não, todos os voltaram. Todos os outros falaram que o povo de lá era muito mais forte, Isso. que ia vencer eles. E que não adiantava nem ir. É. Tirou do Egito para a gente morrer para os cananeus. E E eles não. Josué e Caleb disseram que não, que Deus lutaria por eles. Que a gente não precisava ter medo. E aí, por causa disso, o que aconteceu com o povo de Israel? Morreu. Quem se lembra? Morreu, mas explica melhor, meu amor. Pode falar, Chelsea. Chelsea? Oi. Você estava falando? Foi o cenário de vida. Como é que é? Fala de novo, que ficou meio ruim. Todos os menores de 20 anos morreram por causa disso. Só Josué e Caleb. Exatamente. Isso mesmo. Chelsea falou muito bem. Todos os maiores de 20 anos foram mortos no deserto. Naturalmente, né? Ou por guerras que aconteceram no caminho. Mas Deus falou que apenas Caleb e Josué daquela geração entrariam na terra. Os maiores de 20 anos morreram no deserto. Inclusive Moisés. Mas Moisés não foi por isso. Foi por outra razão. Foi porque foi por causa da rocha. Era para beijar a rocha. Aí Moisés bateu na rocha e Deus falou que ele foi rebelde contra a ordem do Senhor. Por isso que ele não entrou na terra. Muito bem, Chelsea. Então, vocês concordam comigo que esse povo que está aqui com Josué, ele é um povo que já é filho daqueles que saíram do Egito. Eles não são os originais, digamos assim. Eles são filhos. Eles podem até ter visto o mar se abrir, alguns, né? Eventualmente, que eram muito pequenos, não sei, talvez, né? Viram de crianças, né? Mas dos adultos que viram as pragas, que viram. Pensando que foram 40 anos. Não, mas assim, teve gente que saiu criança do Egito, né? Sim. Tô falando o seguinte, quem está aqui e viu os milagres era criança, então agora já é velho, né? Tinham poucas pessoas, dentre todos a geração, que viu o que aconteceu no Egito, né? Porque eles também falaram assim, fez a gente sair do Egito só para morrer aqui. Então meio que subentende que eles não viram realmente o que aconteceu, não experimentaram realmente o que acontecia a vida de escravidão no Egito, né? Não, mas esses aí que falaram isso, Rogers, eles viram, porque eles estavam no deserto, ainda era essa geração. Eles falaram Não sim. tinham morrido ainda. Eles não tinham morrido ainda nessa época. Nossa. Aham. Isso é o quanto o nosso coração é rebelde, porque nós somos iguais a esse povo, né? Eles viram os milagres e mesmo assim continuaram desobedecendo. É por isso que, assim, uma coisa que a gente vê no Novo Testamento e às vezes a gente fica pensando, se eu visse o milagre de Jesus, minha fé seria muito maior, né? Cara, Jesus fez muito milagre e o povo ainda crucificou ele. Então, assim, o nosso coração é muito enganoso. O profeta Jeremias já alertou, né? Que é bem esse seu nosso aí, né? Ele retrata isso. Nosso coração é terrível. Mas o que eu queria falar, mas sua pergunta foi muito legal para esclarecer. Que eu queria falar o seguinte, que essa geração que tomaria a terra já era uma nova geração, né? Não era a mesma que saiu do Egito, digamos assim, né? A grande maioria. Tem mais uma coisa da vida de Josué que é muito importante. Alguém se lembra? Quem viu a novela da Record vai lembrar. Porque tem isso lá.
igual tá na Bíblia. Josué não é o nome de nascença dele. Qual é o nome dele? Alguém sabe? Alguém lembra? Não Que é, faço muito. que é um personagem que você gosta tanto? Sempre achei que era Não me lembro. Não vi a novela. Hã? Não me lembro. Não vi a novela. E a Bíblia? Tem na Bíblia também. Não. Então, gente, o nome dele é Oséias, tá? Nossa. O nome dele era Oséias. Ele nasceu, foi nomeado... Oi, Rogers. Não, eu realmente desconhecia essa parte. A gente vai ler isso daqui a pouco, tá? Mas eu estou contando para vocês. Então, ele era Oséias. E aí, curiosidade, né? O nome Oséias significa salvação. O nome Josué significa o Senhor salva, tá? Então, ou a salvação que vem do Senhor. Então, é bem explícito aí que esse líder já está expressando quem é o salvador desse povo, né? Não é o próprio Josué, e sim o Senhor. Mas Né? foi Deus que mudou o nome dele? Não foi Deus que mudou o nome dele, foi Moisés. Moisés mudou o nome dele. Então, E tem mais um fato curioso, mas não está aqui escrito na Bíblia, né? Mas é que o nome de Josué, vocês sabem como se escreve em hebraico? Ou não? Joshua? É Yeshua. Ah, É o nome de Jesus. É o mesmo nome. Tá? É porque é o mesmo nome de Jesus. Então, significando o Senhor salva. Não é isso que o nome Jesus significa? Deus salva. Uhum. Deus salva, não é? É a mesma coisa. Mas por que foi Então- traduzido então de forma diferente? Porque o nome de Jesus, Rogers, já é do aramaico, se eu não estou enganado. Ah, Já não é mais esse hebraico antigo, né? A língua já foi mudando. Mas é o mesmo nome. Beleza? uhum. Aí, uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Esse Josué, então, já é um apontamento bem forte para Cristo, né? O Senhor salva. Então, olha que legal, né? Só no nome a gente já tirou uma interpretação, uma observação longa, né? E uma aplicação, né? Para as nossas vidas. É o Senhor que salva. Assim, por mais que Josué seja o líder, é o Senhor que vai salvar esse povo, não é o próprio Josué. Né? Bom, outra coisa que é interessante é que Josué, ele é o sucessor de Moisés, né? Tá aí no versículo 1, não sei se vocês repararam. Na minha Bíblia fala, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este é o Senhor, né? Falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. 2, tá? Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Josué é o sucessor, né, de Moisés, então é um novo sucessor para uma nova geração. E aí, Deus fala que é uma terra que ele dá aos filhos de Israel, né? Ele fala aí nesse texto que ele prometeu. Para quem que Deus prometeu inicialmente isso? Alguém se lembra? Porque isso vai ser muito importante aqui no livro de Josué. Abraão. Para Abraão. Muito bem, Carol. Deus prometeu para Abraão essa terra, que seus descendentes seriam muito numerosos. Olha que isso é um cumprimento, né? Terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Muito bem. E aí eu queria que a gente desse uma olhadinha nos textos cruzados. O que é isso, gente? Tem umas Bíblias que tem uns textos que são textos cruzados, textos que conversam com esse texto aqui. E esse primeiro textinho de Josué tem muitos trechos cruzados. Vamos lá, então. Vou pedir para cada um ler um. Êxodo 24:13. Alguém, por favor, leia.
Outro. Pode Moisés ler. partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Então, olha só. Olha outro evento aí importante. Josué foi no Monte Sinai, né? Com Moisés, para receber as tábuas, né? Claro, tem uma parte que eles se separam, mas Josué foi com ele. Outro texto cruzado. Isso aí é só para mostrar que ele era um servidor de Moisés, né? Deuteronômio 34:5. Um dos últimos discursos de Moisés, antes de sua morte. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor disse. Então, mostrando aí a morte dele, né? Deuteronômio 11:24. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pergunte. É o corpo de Moisés que aqueles anjos que estavam disputando, Satanás estava disputando, quem que era? Que tem depois na Bíblia tem um... Vixe, o Rogers puxou, rapaz. Não é o de Moisés, eu acho. Não é de Elias, gente. Tinha um... Isso que o Roger está falando está no pequeniníssimo livro de Judas. Isso, é. Eu acho que são os de José. É. Tem a impressão que são os de Eu tenho a José. impressão de que era Moisés. Né? Cara, você puxou um negócio. Quer ver? Judas. Não, é Moisés. É Moisés. Judas Né? 9. Judas 9. Mas eu acho que a gente podia não entrar nisso hoje. Sim, não, sim, só comentar. A gente entra nele na morte de... Ah, não, é na morte Não, da... mas eu tô falando da referência, para depois todo mundo olhar, ficar curioso. Judas 9, tá? Judas, versículo 9. Olha, eu lembrei de cabeça o livro, mas eu não lembrava de quem era. Muito bem. É porque também tem um negócio dos ossos de José, né? Mas que eles Não foram sei se vocês lembram. transportados. Eles foram transportados para Canaã. Muito bem. Foi Deus que enterrou Moisés, não foi? Tipo assim, isso que ele tá falando da morte de Moisés. Eu não lembro, Roger. Mas a morte dele tá aí no Deuteronômio 34. Sim, que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor disse. Aí fala, ele o sepultou, como se Deus tivesse sepultado Moisés. Verdade. Nossa, muito interessante. Foi como se o Senhor o tivesse levado, né? E sepultado. Aí eu acho que essa parte tem a história, então, conexão com Judas lá, né? Deve ser isso. Provavelmente existia uma tradição falada, né, entre os judeus que Judas menciona lá, né? A gente teria que estudar um pouquinho mais a fundo para saber. Legal. Muito legal. Mas o próximo texto, Deuteronômio 11:24. Será de vocês toda a terra por onde andarem, desde o deserto do sul até os montes do norte, desde o Eufrates do leste até o Mediterrâneo. Muito bem, Chelsea, obrigado. Esse texto aí tem a ver com essa música que a gente cantou no final, né? Que Deus, durante todo o livro de Deuteronômio, né? Ele fala para esse povo que ele vai os abençoar se eles andarem conforme a sua lei, se eles obedecerem às leis do Senhor. E até nesse texto bíblico que a gente leu, ele fala isso também. Vocês conseguem localizar o versículo? Sim. Oh, mas Paulo... Oi. Então, mas aí eu fico vendo assim, eu sei que isso é interessante, mas eu fico imaginando, porque às vezes o pessoal da teologia da prosperidade pega esse texto como, sabe, uma forma de garantir, ó, você vai fazer e vai ficar rico, tipo assim, entendeu? Uhum. E com que base, Rogers? Porque Deus falou isso para Israel, né? É um questionamento meu nessa parte da teologia da prosperidade que, do meu ponto de vista, eles encontram embasamento para a teologia deles quando vai para esses textos assim, né? Sim.
Só que aí, Rogers, é um pouco daquilo. Você chegou a. Estava na semana passada que a gente estudou o EBI ou não? Não, acho que não. Não. Eu vou mandar depois um vídeo no YouTube. Eu já subi para lá, só não tive tempo de mandar o link no grupo da Juba Azul. Mas basicamente, o que você está fazendo quando esse pessoal faz isso, né? Você pega um texto que tem um significado, né? Esse texto aqui tem um significado, que é o quê? O povo de Israel indo lá dominar a terra e obedecendo às leis do Senhor para tal, estava tomando por herança uma terra que Deus já havia prometido para eles, né? Uhum. Isso é o significado do texto, né? E além disso, a gente também tem que lembrar uma coisa importante, que é um texto que está lá em Gênesis, acho que é Gênesis 15 ou 12, não me lembro agora, que Deus fala para Abraão que ele ainda não expulsaria os cananeus. Olha só, hein? Abraão, muito tempo antes, no mínimo 400, 500 anos. Que ele não expulsaria os cananeus naquela época, porque a maldade deles ainda não tinha irado ao Senhor. Olha que Não doideira. tinha chegado ao ponto de provocar. Ao ponto de provocar a minha ira, né? Então, a ida desse povo de Israel para Canaã também era um juízo divino, juízo do Senhor, contra esses povos, que tinham dois hábitos muito detestáveis pelo Senhor. Um eram as práticas sexuais totalmente ilícitas, tá? E o outro é o sacrifício de crianças, que eles faziam, né? Vocês devem lembrar que, de algum momento aí, que eles sacrificavam crianças a Maloque, né? O Moloque. Então, Deus odiava isso. Deus odeia, né? Então, também é castigo para eles, né? Então, esse é o significado do texto. E esses cananeus, então, eram os descendentes de Cã, né? Eles eram descendentes de Cã. Mas tinham outros descendentes também. De Canaã, não é de Cã. É de Cã. Mas eles também eram descendentes de outros povos, tá? Tem um pessoal aqui no meio dos cananeus, Rogers, inclusive, que são descendentes de Ló. Não sei se você lembra que Ló teve... As filhas de Ló deram origem aos Moabitas e aos... Amonitas. O nome do... Amonitas, muito bem. Isso mesmo, Rogers. Isso mesmo. Então, assim, também tinham eles. Tinham os descendentes de Esaú, que eram os Edomitas. Também, então, assim, tinha uma galera aqui, né? Não era só os diretos de Cã, não. Gente, Muito tempo, né? Oi, Bia. eu tô indo embora. Tchau, Bia. Tchau, Bia. Tadinha. Ô, gente. Ficou travado mesmo. Na cara dela. Quê? A Bia ainda está entre nós. Meu computador tá quase desligando. Eu vou forçar ele Tá bom, Bia. Beleza. Eu vou subir o estudo pro YouTube, tá? Qualquer coisa fala com a gente, tá? Que a gente dá Te ajuda. Antes da bateria do celular acabar. Rogers, naquele dia que falta energia na sua casa, foi desse jeito. Foi. Ligou e ficou escuro, foi desse jeito. A gente ficou assustado. Então, vamos seguindo aí, ó. A Bia acho que mandou mensagem. Uhum. Tá bom. Então, eu tava falando sim, do castigo, né? Então, assim, Deus já tinha um plano para essa nação, para essa tomada de posse, para essa herança, né? Há muito tempo. E a gente sabe hoje que esse plano vai culminar em Jesus, né? Vai culminar na tribo de Judá, que vai dar origem a Davi, e de Davi vai nascer o governador das nações, né? Que é Jesus Cristo. Então, o plano do Senhor está sendo cumprido aqui. E aí, quando a gente pega, Rogers, um texto desse,
para fazer uma aplicação de teologia da prosperidade, que geralmente é dê o dízimo que você vai receber, Ou essa terra é nossa, nós somos filhos do rei. não tem uma relação com esse texto, né? Não tem nexo histórico com isso. Assim, É uma aplicação fora, né? Assim, não é uma aplicação que vem de uma interpretação correta do texto. Porque é pegar um contexto que era aplicável a um povo e que também está dentro do contexto de que nós somos o povo de Deus, sim, mas a nossa terra prometida é o céu com Cristo, né? A terra prometida para o povo de Deus, digamos assim. Até porque quando Jesus estava aqui na terra, o que os discípulos queriam, no final das contas? Quando Jesus ressuscitou, lá no comecinho de Atos, o que os discípulos, primeira coisa que perguntaram para Jesus? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Agora que o Senhor vai dar essa terra para a gente, né? Em outras palavras. Então, essa terra prometida para a gente é uma terra, não é fictícia, mas é uma terra que aponta para a Rogers, eternidade. a nossa Canaã, a terra que a gente vai tomar, foi a que Jesus nos prometeu, né? É o céu, Jerusalém. é a Jerusalém celestial. Essa é a nossa Canaã. Então, se a gente está procurando os tesouros aqui, a gente está olhando errado, né? Jesus mesmo falou sobre isso, né? Que aqui o tesouro é corruptível, a gente tem que buscar o que é incorruptível, né? Isso é muito legal, né, gente? Que, assim, o tanto que Deus... Fugindo um pouquinho do seu roteiro. O tanto que Deus é incrível, assim. Tá muito fora da nossa caixinha de que a gente tenta colocar Deus. Ah, Deus é assim, 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 ele age dessa forma. Mas aí ele estava mandando o povo para a terra que ele já tinha prometido e ao mesmo tempo estava exercendo juízo contra o povo da outra terra. Tinha que ter o tempo certo para ele exercer o juízo e enviar o povo ao mesmo tempo para cumprir os propósitos dele, né? E hoje também é da mesma forma, né? E eu acredito firmemente assim que quando ele fez a promessa para Abraão, ele já estava pensando que a Canaã, que eles iam chegar a terra prometida, era a terra prometida que está prometida para a gente. Não acredito que seja uma terra, um pedaço de terra aqui nesse mundo, sabe? Enfim, é só uma saída do texto. Não entendi muito bem o que você falou no final, mas tudo bem. Não, eu acredito que aponta, tudo aponta. Assim como a questão, ok. como a questão da impureza que Sim. eu estava falando, a Canaã que Deus prometeu lá para Abraão, ela remete já para que um dia a gente vai ter a nossa terra com Cristo, sabe? Que é a mesma terra que Deus tinha prometido para Abraão, porque eles não iam conseguir cumprir o que está nesse texto aqui. Olha, se vocês terem um cuidado de cumprir tudo que Deus ordenar e tal, vocês vão receber a terra. Sobre isso que eu queria falar mesmo, né? Essa promessa, inclusive até assim, já falamos um pouco dessa refutação que o Rogers mencionou da teologia da prosperidade, mas tem outra ainda mais séria, né? Que é o versículo 7. Olha só. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa promessa de prosperidade, de vitória que o Senhor dá, ela está condicionada a algo, né? Ela está condicionada à obediência. E isso a gente encontra em vários trechos do livro de Deuteronômio. Eu queria que a gente até lesse isso. Vamos lá? Sim, mas é justamente esse texto que eu estava perguntando para você, porque o pessoal da teologia da prosperidade usa muito essa como base, né? Sim, como o primeiro texto, né? Pilar. Vamos ler primeiro esse texto, então? Vamos lá em Deuteronômio 31:7. Quem pode ir para mim?
Pode ler. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Isso, esse é o Você primeiro. repartirá entre eles como herança. Esse é o primeiro que fala do chamado, né? Agora, Deuteronômio 5:32. Mais um dos discursos de Moisés. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Então, vocês estão vendo que o Senhor está até repetindo, né? É uma repetição. Aí, Rogers, eu te pergunto, quem segue essa teologia faz isso? Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita do que o Senhor ordenou? Não sei. Rogers, É. você é um crente em Jesus Cristo, não é? Sim. Você faz isso? Você nunca se desvia de toda a lei do Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita? A gente às vezes desvia, às vezes, né? Não. Se você respondesse que você não se desvia, eu ia citar 1 João para você. Eu ia falar, olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Exatamente. Assim como você, eu também. Eu sei muito bem que eu me desvio. Eu não consigo seguir essa lei do Senhor sem me desviar nem para a esquerda nem para a direita. E o próprio Senhor sabia que esse povo também não conseguiria. Mas essa é a lei que está condicionada a essa promessa. Então, se alguém que está crendo na teologia da prosperidade crê mesmo nisso, ela não poderia prosperar. Concorda, Roger? Uhum. Porque eu sei que ela se desvia. Ela não cumpria Ela não cumpre o isso. requisito, né? Isso aqui não é pré-requisito? Sem contar que deixaria ela uma perfeita religiosa, né? Como é que é? Deixaria a pessoa uma perfeita religiosa, né? Uma religiosa que diz que faz, mas na verdade não faz, né? Porque ninguém consegue. É aquele mesmo texto. Semana passada a gente até estudou ele. Chelsea está muito caladinha, viu? Tô gostando, não. Ela você dormiu. Ah, viva, Chelsea! Eu sigo viva e acordada. Tá bom. Até a gente estudou semana passada. Foi aquele texto bíblico do moço que chega para Jesus e fala: Jesus, eu obedeço os 10 mandamentos desde a minha infância. Os mandamentos, o que me falta? Aí Jesus fala, né? Jesus quebrando a religiosidade dele. Vai, vende os seus bens e dá para os pobres. Ele foi embora. Jesus só mostrou que ele não cumpria. Mas ele dizia que cumpria. Então, é um primeiro rebate aí, né? Porque a gente sabe muito bem quem é que cumpre essa lei. Só teve um que cumpriu. Quem foi, Rogers? Jesus. Jesus, exatamente. Então, nós vivemos com base no cumprimento da lei do Senhor Jesus. E esse povo aqui já tinha aprendido isso, só que de outra forma. Como que eles aprenderam? O nome de Josué mostra isso para eles. O nome de Josué é o Senhor salva. Eles já sabiam que é o Senhor que salva, porque esse Senhor tirou eles do Egito soberanamente. Esse Senhor abriu o mar. Esse Senhor fez eles andarem 40 anos no deserto, caindo maná, caindo codorniz, com uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Fez com que as sandálias não se desgastassem. Foi esse Deus. Eles já sabiam que, é claro, eles tinham que obedecer à lei, mas que do Senhor vem a salvação. Ele já tinha aprendido isso. A gente aprendeu também, só que a gente aprendeu
com base na última revelação do Senhor, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Mas eles aprenderam isso também. E quando a gente quer pegar uma expressão tão bela da palavra de Deus, que é isso, que do Senhor vem a salvação, e quer aplicar isso para os nossos desejos egoístas financeiros, cara, a gente está praticamente pegando esse texto bíblico e rasgando. Não sei se você concorda, Rogers. Não, sim, sim. Porque é isso aqui que esse texto está comunicando para a gente. Vamos ver mais? Olha o versículo 8 do Josué 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Vocês conhecem esse salmo, não conhecem? Uhum. Parece um salmo do Davi, não é? Salmo primeiro? Salmo 1, salmo primeiro. Medita na lei do Senhor dia e noite, né? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E isso de ser bem-sucedido, com a obediência, a gente vê isso em várias histórias bíblicas. Alguém consegue me citar uma? Assim, dessa época aqui, que esse povo também conhecia. Moisés mesmo, né? Moisés é uma. Agora, eu te pergunto, Rogers e todos, né? Tô falando com o Rogers, que o Rogers tá falando mais, tá? Demorou para Moisés ser bem-sucedido, não demorou? E o que é o bem-sucedido? Porque se a gente for olhar com o nosso olhar de hoje, o O conceito de bem-sucedido é diferente, né? É isso que eu ia falar. O nosso bem-sucedido seria Moisés ter ficado lá com o faraó, governando. Literalmente. Seu José, né? Esse era outro que eu queria falar. José foi bem-sucedido. Sim. Inclusive, a Bíblia relata que tudo que ele tocava prosperava. Mas Moisés não foi, né? Tipo, Não. Pensando na mesma. O que eu queria falar é que José foi preso. Foi Sim. condenado injustamente por obedecer a Deus. Ele obedeceu, não ficando, né, não adulterando com a mulher de Potifar. E ele foi preso injustamente. Assim como o nosso Senhor Jesus. Olha aí, ó, o apontamento para o nosso Senhor Jesus, né? José também foi acusado injustamente, né? Por praticar a justiça. Ele foi condenado. E eles foram bem-sucedidos. Foram homens que Deus abençoou de uma maneira, assim, tão grande que todo o povo de Israel conhecia e se espelhava. Assim como a gente também faz hoje, né? Então... E a gente vê que então um conceito de sucesso diferente, né? Ele é um sucesso que tem a ver com andar com o Senhor, né, Rogers? Que tem a ver com estar com Deus. E que não é simplesmente baseado nos meus desejos egoístas. Que o nosso sucesso hoje é isso, não é? Eu quero ser um funcionário tal, eu quero ter tanto na minha conta. Cara, esse povo aqui não... Isso aqui que Deus está falando não tem relação com isso. Tem relação com obedecer. Olha o versículo 8, qual que é a relação? Tem a ver com meditar na lei do Senhor dia e noite, para que os seus filhos conheçam as histórias, conheçam o Deus que os fez e que os trouxe até essa terra. É muito diferente, né? Sim. Não sei se você consegue perceber isso já nesse texto, ou a gente vai ter que andar mais, mas eu já consigo perceber. Não, sim, já deu para perceber. Já. E assim, aí você pode até perguntar, tem uma aplicação para a gente? Com certeza. Isso aqui, de que nós seremos bem-sucedidos se obedecermos ao Senhor, sim, gente, é verdade. Agora, o que a gente tem que entender é que não é com base no meu egoísmo, no meu desejo. É com base no plano de Deus. É com base no plano do Senhor. Que pode ser o bem-sucedido do José, e pode ser o bem-sucedido de, sei lá, de Moisés, que demorou tanto Pedro, tempo. que foi morto de cabeça para baixo.
mas que pregou o evangelho a muitos, e muitos se converteram ouvindo o evangelho de Foi Pedro. pobre, né? Não foi uma pessoa bem-sucedida aos nossos olhos, assim. É isso que a gente tem que pensar, né? De Jeremias também, né? Fala, Chelsea. E essa questão também do bem-sucedido é porque a gente encara como hoje a gente tem uma visão, né? Tipo, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que ela é o melhor no que ela faz, e tudo que ela faz, e tudo dá certo para ela. Mas aí a gente vê histórias como José, por exemplo, que mesmo quando estava na prisão, era bem-sucedido, porque era o cargo de confiança. Então, assim, não tem a ver exatamente com a situação em si que a pessoa está vivendo e tal. É justamente, como vocês falaram, em relação com Deus mesmo. E eu creio também que isso também tem muito a ver com a lei da semeadura, lá do Novo Testamento. Porque no caso de Moisés, quando ele foi mal sucedido, foi justamente quando ele se afastou da vontade de Deus, né? Então o Senhor falou que era só para tocar a rocha, não era para espancar a rocha com a vara. E então quando ele tomou uma atitude errada, veio a consequência. Claro que hoje nós estamos vivendo no tempo da graça e do amor de Deus, da misericórdia que Ele não vai cada dia. Mas, ainda assim, há consequências. Então, o sucesso que nós podemos ter não é o sucesso ilusório que o mundo pega de que, olha, nada vai dar errado, você vai ter uma vida perfeita, filhos perfeitos e obedientes, um marido maravilhoso, vai ser tudo perfeito, vai morrer velhinho em paz, de morte natural. Chelsea, o que você falou é tão verdade. A gente pode até pensar num exemplo contrário, né? De uma pessoa que não foi bem sucedida porque desobedeceu ao Senhor e continuou desobedecendo, né? Eu lembrei de dois exemplos rápidos. A gente tem Sansão. Gente, Sansão viveu desobedecendo. E a gente viu como foi o fim dele. Ele poderia. E na história de Sansão, fica muito claro que tudo que. Os caminhos que ele foi seguindo foi em decorrência da desobediência repetidas vezes dele, né? Ele teria outra vida. É muito claro. Quem nunca viu, depois lê lá em Juízes. E outra Saul, que repetidas vezes se rebelou contra o Senhor, né? Ele que foi ungido do Senhor. Então, e tem várias histórias no Jonas Velho mesmo Testamento. também. Jonas mesmo foi um também que se rebelou e até o fim não aceitou, né? Então, isso é mostrando, né, gente, que o povo de Israel e nós temos muitas semelhanças. Nós também somos assim, a gente também é rebelde, a gente é pecador, a gente não cumpre esses versos 7 e 8, mas deveríamos cumprir, e a gente vive com base na justiça de Cristo, porque é o Senhor que salva, não sou eu. E Deus vai mostrar isso aqui para essa geração, muito em breve. Como? Com Jericó, não é? Porque Deus tinha que ensinar para esse povo que a guerra é dele, que o pessoal não precisa nem lutar se o Senhor não quiser. Eles deram a volta e as muralhas ruíram. Quer dizer, a guerra é do Senhor. É como o Senhor falar. Se o Senhor falar para ir lá com as armas e guerrear, sim, iremos. Se o Senhor falar, não precisa fazer nada. É a ordem dele. Então, esse é o ensinamento que fica, né? E já tem um pouco disso aqui. Como? Olha o verso 9. Leia pra gente, Rogers. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só, então, é o Senhor que está mandando. Não precisamos ter medo. Inclusive, eu estava lendo isso no meu devocional hoje. Sabe quem repetiu essa frase aqui? Repetiu assim, né? Com outras palavras.
Jesus para os discípulos na tempestade: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? É isso aqui que Deus está falando para Josué, né? Seja forte e corajoso, eu vou com você. Não importa onde for. Você tem que me obedecer. Mas eu tô com você. Então, olha só. A gente nem isso obedece, né? Que a gente vai em qualquer lugar assim, tranquilo e não crê que o Senhor tá lá com a gente. A gente duvida, a gente é incrédulo, né? A gente teme, a gente se espanta, a gente é fraco e temeroso, né? É o contrário. Contrário. Olha que doido. Ou alguém aqui nunca se sentiu dessa forma? Nas estradas que andou? Quem nos dera. Eu já. Oi, Chelsea, o quê? Quem nos dera, nunca ter passado por isso. Sim. E o que Deus está falando aqui para Josué, e a gente ouve isso por meio de Jesus, é a mesma coisa. Mas ainda agora, que a gente tem a revelação completa. E esse pessoal aqui, né, o povo de Israel, não tinha. Mas eles já tinham o que eles precisavam. O Senhor salva. É isso que eu queria deixar assim, para a gente lembrar sempre isso no livro de Josué, que a gente vai ver várias histórias de guerra, e aí a gente vai entrar nos pormenores, mas é o tempo inteiro Deus comunicando para esse povo que é Ele quem salva, que é Ele que está à frente, e que esse povo aqui tem que obedecer às leis do Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, meditar nela dia e noite, porque isso vai fazer com que eles prosperem o caminho e sejam bem-sucedidos, né? E nós sabemos qual é o fim dessa história. Esse povo não obedeceu. Foi para o exílio, voltaram, e aí o Senhor revelou o seu grande plano, né? Que era mandar o seu filho, que é quem cumpriria toda a justiça, né? Gente, era isso que eu queria falar para vocês desse livro. Posso ler um salmo? Pode. É porque você falou do Salmo 1 e eu estava relendo ele aqui e eu acho que ele é uma definição assim muito certinha para a gente do que é a gente ser bem-sucedido em Deus, né? O que é essa promessa de Deus para a gente, a aplicação para a gente hoje do bem-sucedido. Como é feliz ou como é bem-sucedido aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E é um bom salmo para fechar, né? Para a gente lembrar que esse ser bem-sucedido é Deus aprovar o nosso caminho, né? Como justificados em Cristo. E a gente vai ser feliz se a gente seguir essa lei, se a gente meditar nessa lei de dia e de noite. Essa aplicação que eu tirei também desse texto. Gente, aí hoje eu não segui exatamente aquela estruturazinha do EBI, porque hoje eu queria dar uma introdução ao livro de Josué. Porque a gente vai ouvir essa mensagem o livro todo, que é o Senhor que salva, é o Senhor que está à frente. E aí, assim, só para fazer um paralelo com o que a gente estava estudando, né, que era como preparar o estudo bíblico, não sei se vocês perceberam, mas eu apliquei tudo aquilo aqui nessa exposição. A gente observou, só que como a gente vai estudar um livro inteiro, eu não posso observar só o que está aqui nesse textinho, né? Eu tenho que observar o contexto maior. Então, eu contei para vocês quem era Josué, o que ele fez. A gente lembrou, vimos em outros versículos.
para a gente se situar, né? A gente, então, fez a observação, né? Quem, quando, onde, como. A gente fez isso, né? A gente interpretou, quer dizer, a gente viu qual é o significado desse texto. E o Roger trouxe até um contraponto muito bom, que é a teologia da prosperidade. É uma interpretação incorreta das Escrituras, que leva a uma aplicação também incorreta. Esse texto aqui, sinceramente, não tem base nenhuma para você usar ele para desejos egoístas de Deus. E fora que eu ainda nem peguei nesse ponto, né, mas poderia, que é que geralmente na teologia da prosperidade tem uma troca, né? Essa troca geralmente é associada com dízimo ou valores financeiros. E a lei do Senhor é muito mais do que isso. Não é só dízimo. Inclusive, a lei do Senhor é o versículo 8. Não cesses de falar do livro da lei, medita nele dia e noite. Isso também faz parte da lei do Senhor. Então, seria muito interessante na hora que tivesse uma pregação dessa da prosperidade, fosse falado, você tem que dar o dízimo, mas leia a Bíblia toda também. Aí sim você vai prosperar. Seria interessante, uma brincadeira, né? Para a gente pensar. Isso também é a lei do Senhor. Então, a interpretação correta do texto é a evidência de que a lei do Senhor é perfeita, pura, ela faz bem a nós, nos faz ser bem-sucedidos, e que, quando a gente se desvia dela, é Ele que salva. Que a gente não precisa temer. A gente deve crer no Senhor, né? Então, também já passamos aí para a aplicação, né? Algo para crer. Nas promessas de Deus. A promessa que foi cumprida aqui, com esse povo tomando a terra, e na promessa que o Senhor Jesus Cristo nos faz da Canaã celestial, da Jerusalém celestial. Então, nós temos algo para crer, que a gente não precisa ter medo, algo para praticar. Aí a gente pode até pegar daqui mesmo, né? A fé que não me faz ter medo das situações, não me faz ficar angustiado, porque eu estou crendo no Senhor Jesus. Meditar, algo para praticar, para corrigir. As férias, Roger, algo para corrigir. Medita na lei do Senhor dia e noite, né? Sem férias. Sem férias. Então, enfim, a gente tem várias aplicações aqui. É só a gente ficar buscando, né? Acho que é isso, gente. Não sei se vocês têm mais algum comentário, mais alguma coisa para falar. Se vocês já pensaram nesse livro lido dessa forma, se não. Mudou. Acho que mudou o jeito de eu pensar, assim, no Velho Testamento. Como que é? Digam aí. Na verdade, eu não tenho nada a dizer, porque você explicou bem certinho, tudinho, assim, pra gente. Bem bacana. Tá bom, Roger. Então, espero que você não tire mais férias da palavra do Senhor. Sim, Eu tô te exortando em amor, tá? Eu não Não, tô tô tranquilo. Não, julgando. não de boa. Vai. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do livro de Josué. É Carol com Paulo e eu com Josué. Eu gosto muito do livro e depois eu vou compartilhar com vocês, porque eu já tinha escrito sobre há algum tempo atrás. E como eu estava sem áudio, eu não consegui comentar no dia do EBI. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, por ser um texto corrido, por ser uma exposição corrida. Porque eu sou uma batista tradicional que gosta de pontos. Então, quando chegar a minha hora, eu vou ficar assim, meu Deus, quero pontos, quero pontos. Mas eu vou tentar fazer a lição de casa direitinho. Chelsea, e eu vou te falar uma coisa, que quando a gente estuda a Bíblia assim, né, correndo o texto, você vai descobrir muito mais coisas do que você já descobriu lendo. Igual esse de hoje, né?
Você não lembrava mais que Josué chamava Oséias, né? Que essa mudança tão sutil no nome dele faz tanta diferença assim para o livro, né? Então, a gente vai aprendendo muito mais, porque a gente tem que prestar atenção no texto, né? A gente fica ali na palavra, né? Eu acho que isso é o mais legal, que a gente medita nela dia e noite, né? E aí, quando a gente vai no tema, às vezes a gente medita em outras coisas também. Mas assim, Chelsea, nada te impede também de Não, fazer os pontos, tá? Porque, por exemplo, quando a gente tem a aplicação, que é a parte final, você pode colocar vários pontos. Só que ela vai ser baseada na na interpretação. interpretação do texto corrido, né? Mas os pontos estão aí, fica livre com isso. Fica de boa. E você sabe fazer isso, Chelsea. Você fez isso no estudo de João também. Assim, quando eu trabalho com as crianças, a gente já aprende a fazer tudo separadinho com pontos, para facilitar mais o aprendizado delas. Então, mas ok, eu vou tentar fazer diferente. Temos que estar abertos a mudanças. Ainda mais nessa época de pandemia, né? A gente está diariamente aprendendo a mudar de novo, né? Mas é isso. Para mim, eu achei bem legal, assim, saber essas coisas, principalmente do nome de Josué. E você não mostrou onde que foi mudado. Ah, eu esqueci. Deixa eu achar o texto bíblico, vai falar. Mas para mim foi muito legal fazer esses paralelos, né? Eu gosto muito de sempre ler como a gente falou até na oficina, né, de fazer um paralelo do Novo com o Antigo Testamento e de lembrar que tudo é sobre Jesus, né? Eu acho muito legal quando a gente consegue captar, assim, nas histórias do povo do Antigo Testamento, aonde que está apontando para Jesus. Sempre tento buscar isso, sabe? E acho que isso sempre dá uma aplicação muito legal para gente. E esse é um texto que, geralmente, quando a gente ouve pregação, né, já que a gente estava falando da BI de coisas mais gerais, assim, e a Tia Zulia também falou dos pontos, geralmente nesse texto, quais seriam os pontos que seriam mais relevantes, assim, né? Ah, não temas, você não pode temer, porque Deus está contigo e tudo mais. Que mais? Meditar na palavra de dia e de noite. E deixa eu ver. Não te desvies da lei do Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita. Sim. Mas assim, seriam, sei lá, uns 3 pontos, uns 4 pontos. E Toda terra que pisar. toda terra que pisar, nós vamos prosperar, né? Em Cristo e tal. Quando fala em Cristo, né? Mas falando no geral, né? Nos possíveis pontos de pregação. E quando a gente faz uma leitura mais corrida, a gente tem esses pontos, né, direcionados dentro do texto, dentro de um contexto específico, e mais um pouco, né? Porque a gente fez os paralelos aí com Jesus, a gente fez paralelo até do próprio nome de Josué, da função dele no meio do povo, né? Da sucessão dele com relação a Moisés. Enfim, eu acho que, para mim, como começo de estudo, foi bem edificante. Só para encerrar, vou ler o texto de Números 13, 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, aí a mudança de nome que comentamos foi tão importante nessa exposição de hoje. Certo? Certo. Então tá bom, gente. Oi, Chesley. Não peguei. A referência Entendi. do texto. Ah, Números 13, 16.
Nada. Tem mais uma coisa de Josué que você não falou. Hum, Ele é da tribo de Efraim. Olha não. o versículo 8. Sim, da tribo Ele de é da tribo de Efraim. Efraim. Eu não falei por. Não tem nenhuma aplicação, mas é só porque a gente estava tentando lembrar os nomes das tribos. Enfim. Tribo de Efraim. Mas Efraim a gente lembrou. É. É isso então, gente. Vou parar a gravação aqui e a gente vai encerrar para orar. Vou encerrar a gravação e a gente ora para encerrar. Leu o contrário.